E o pessoal pode sofrer aí, viu? Podem sofrer, podem ficar tristes, podem arrancar os cabelos. O Brasil vai dar certo. Mas é preciso que a gente tenha consciência. É agora ou talvez nunca mais. Ou nós saímos agora do buraco ou talvez nunca mais. E eu acho que nós temos tudo para sair airosamente desse abismo que nós fomos colocados. Já estamos galgando ali o paredão. E esse ano vai ser um ano de muitas alegrias. Nós vamos ter muita notícia boa. A região Nordeste, assim como todo o país, né, a gente necessita de diminuir essa taxa de desemprego, que está em queda. Inclusive os índices econômicos do governo mostram uma melhora na economia, né? Aquela nota de risco do Brasil, quer dizer, já melhorou bastante, a taxa Selic caiu. Dentro desse projeto que o senhor fala, né, especificamente para o Nordeste e para o Brasil, o senhor vê uma possibilidade da gente ver essa taxa de desemprego aparecer numa queda mais expressiva ano que vem? Eu não tenho nenhuma dúvida. Para a infelicidade de alguns aí, alguns idiotas de plantão, como dizia o Nelson Rodrigues, é muito triste o Brasil estar dando certo, né? Mas é óbvio que o Brasil está dando certo, porque depois de tudo que nós passamos ao longo desses últimos anos, uma gestão desastrosa, um governo completamente desprovido de valores. Porque o grande problema do Brasil é que nós não recebemos um país que foi empobrecido, nós recebemos um país que foi empobrecido, é um país riquíssimo, que foi empobrecido pela corrupção, pela falta de gestão, pela falta de honestidade no trato da coisa pública. E esse mesmo país, ele está se recuperando numa velocidade que ninguém esperava, porque é um país muito rico. E no momento que ele empobreceu, nós estamos tendo que puxar lá da UTI, né? O Brasil foi para a UTI e está sendo tirado da UTI. E rapidamente os índices estão aparecendo, os números, contra números não há argumento, né? Contra números e fatos não há argumento. Então os números são absolutamente evidentes da recuperação do Brasil. Essa recuperação está aparecendo inclusive para o mundo. E temos certeza que o mundo quer investir no Brasil. A prova, outro dia nós estávamos conversando numa reunião de ministros sobre essa alta do dólar, né? Teve uma alta do dólar e aí todo mundo se assustou. O dólar... Aí o ministro, não é, ele é ministro, né, chefe do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele explicou para todo mundo por que o dólar subiu de repente. Porque os investimentos que estavam sendo feitos no Brasil em estilo loteria, eu vou botar no Brasil porque o Brasil está pagando 13% de juros, eu não posso perder dinheiro lá é certo ganhar dinheiro. Então vamos jogar na loteria do Brasil porque nós vamos ganhar, né? E não perdiam nunca, lógico. Aí resolveram baixar a taxa de juros. Ora, quem estava jogando esse dinheiro aqui como um investimento fácil, retorno muito fácil, falou, vou tirar meu dinheiro, que a 4,5% comecei a correr risco do meu lucro cair muito. Então houve uma retirada de dólar. Isso estava previsto. Então, qualquer retirada de dólar, aí o dinheiro, o governo botava dinheiro, não sei o quê. Não precisa fazer isso. Vai voltar. E não deu outro. Uma semana depois, o dólar estava caindo. Por quê? Porque começou a chegar dinheiro, não só nacional, mas estrangeiro, o famoso dinheiro bom. Investimento em produtividade. Eu estou investindo em alguma coisa que vai me dar dinheiro porque eu estou produzindo, vou vender e vou ganhar. Essa equipe econômica aí é fora de série. E o pessoal pode sofrer aí, viu? Podem sofrer, podem ficar tristes, podem arrancar os cabelos. O Brasil vai dar certo. A gente está falando desses avanços especificamente na economia, mas aí, é claro, nesse primeiro ano tem aqueles deslizes. O que o senhor acha que o governo errou nesse primeiro ano que pode melhorar? Houve algumas apostas, a própria aposta do último leilão, né? O leilão aquele leilão, como era o nome? Era Cessão Onerosa, né? O leilão da Cessão Onerosa fizeram uma previsão muito alta. Aí aconteceu o leilão, e aí, foi um fracasso. Não foi um fracasso. Houve um ganho muito grande, mas não chegou aonde pensavam. Porque é lógico, o Brasil não está sozinho no mundo, pelo contrário. Hoje o mundo cada vez mais ele é globalizado. Os fenômenos não acontecem isolados, eles se espraiam pelo mundo. E como exatamente na época da Cessão Onerosa estava no auge
dessa crise entre Estados Unidos e China, a economia mundial estava balançada e o lucro da cessão onerosa não foi o que se esperava. Mas, de qualquer maneira, foi um lucro considerável. Tanto é que conseguiu colocar dinheiro em alguns setores que estavam clamando por recursos. Por exemplo, a educação. A educação é um problema seríssimo, porque é outra coisa que foi arrastada ao longo dos anos da pior maneira possível. Parecia que a gente fazia pesquisa sobre a qualidade da educação brasileira a cada semana para a gente chorar. Que toda semana tinha uma pesquisa sobre educação para dizer que o Brasil estava nos últimos lugares da lista, que o brasileiro não sabia interpretar, que as crianças não sabiam somar, não sabiam diminuir, não sabiam multiplicar. Toda semana saiu uma pesquisa dessa. Eu pensava, pô, vem cá, esse governo é tão burro que toda semana faz uma pesquisa para cair em cima dele, cair no colo dele. Aí mudou o governo, entrou o governo Bolsonaro. A educação ainda está longe de estar onde nós precisamos. Mas não é fácil modificar. Aí entra o problema do Brasil ser um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com regiões totalmente diferentes. Você criar metodologias de ensino num país desse tamanho não é fácil. Você vai botar um menino da região norte para estudar serra da região sul. Então, isso tudo tem que ser perfeitamente equacionado. E o governo chega com uma proposta de educação bastante diferenciada dos governos anteriores, já que a gente está falando polêmica, então tem muitas críticas a essa gestão do Ministério da Educação, por exemplo, e que são propostas diferentes. E o que o senhor espera que possa vir disso aí? O senhor falou que ainda precisa melhorar muito. O governo está se fazendo entender no que ele quer fazer nessa área de educação? E a própria educação, ela tem assim, núcleos muito caracterizados. É o núcleo das escolas superiores, faculdades e universidades. É um núcleo diferenciado. No caso do Brasil, de gente que foi privilegiada por uma série de fatores, e não é privilegiada só financeiramente, mas conseguiu chegar no topo da cadeia educacional. Tem um ensino fundamental, tem um ensino médio, cada um deles com as suas características. Uma coisa que muita gente se queixa, o nosso ensino profissionalizante foi muito descuidado. Nós precisamos mão de obra técnica. Não adianta só doutores, você precisa ter mão de obra técnica para ocupar esse espaço que fica entre o ensino médio, né, e a universidade, que é gente que precisa botar a mão na massa. E nós precisamos evoluir muito nisso aí. O próprio ensino fundamental, esse PISA, ele é voltado para o ensino fundamental. Ora, é de chorar, né? O resultado do PISA é de chorar. E esse último resultado do PISA não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Essa prova do PISA foi feita em 2018. Então não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Mas é lamentável o resultado. Para nós isso é um susto. Mas vem cá, nós estamos mantendo 200 mil escolas no Brasil e o resultado do PISA é esse? De jeito nenhum. Nós temos que mudar isso aí. Tem um assunto que se falou muito esse ano, que foi a questão da questão ambiental, e o senhor trabalhou no Comando Militar da Amazônia, e muito se falou esse ano. A gente acabou de sair de uma COP25, o ministro Ricardo Salles esteve lá, e o Brasil esse ano está sendo muito criticado nesse aspecto. O senhor avalia de que forma esse governo entra, deixou a bola cair, que como dizem os críticos, ou não? Como é que o senhor avalia isso? O que o Brasil está fazendo nesse ponto? Não. Isso aí houve uma deturpação completa do que aconteceu ao longo desse ano. O próprio governo reconhece que poderia ter sido mais eficiente na preservação do meio ambiente. Só que o governo foi acusado de um descuido que não é verdadeiro ao longo do tempo. Nós somos um dos países que mais preservou o seu meio ambiente ao longo do tempo. Nós temos uma região que chama atenção, é a Amazônia Oriental, que realmente ali houve um desmatamento exagerado. Só que a Amazônia legal, são 5 milhões de quilômetros quadrados. Essa área ali que o desmatamento aconteceu em maior intensidade, né, é uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Que exatamente pela facilidade de tirar as coisas dali, a Amazônia Ocidental, se pegar o estado do Amazonas, por exemplo, onde não há rodovias, o único transporte é aéreo ou fluvial, é totalmente preservado. Você voa de Tabatinga a Manaus sem enxergar traços do ser humano, se você quiser. Tá? Então, é uma área muito preservada, que não tem nenhum outro país no mundo com esse tamanho de área preservada. E aí nós sofremos críticas severas, raivosas,
de países que pelaram as suas reservas e que hoje cantam marra que são os grandes preservadores da humanidade. Mentira! O nosso coeficiente de preservação é muito maior que o deles. Só que interessa a eles criar essa campanha contra o Brasil e preservar a Amazônia para que eles se aproveitem da Amazônia mais tarde. Isso eu não abro mão dessa opinião. Ademais dessas críticas, o senhor tem notícia de planos que o governo tem para investir? O governo já reformulou nessa área? Diante do que aconteceu, primeiro que o que aconteceu depois que o governo resolveu entrar de sola no problema, recuou muito o desmatamento. Tivemos aí um desmatamento muito menor do que em outros anos. Mas isso aí mostrou ao governo que nós não podemos nos descuidar, porque essa preservação nos interessa. Não é uma preservação que interessa ao mundo, interessa a nós, mais do que ao mundo, né? É o que eu sempre digo, a Amazônia brasileira é nossa. Nós temos a responsabilidade e nós sabemos o que temos que fazer. Se não fizermos, é falta de vergonha na cara, que nós sabemos o que temos que fazer. E esse comportamento em relação à Amazônia independe do comportamento do resto do mundo. Esse comportamento tem que ser uma coisa nossa, iniciativa nossa, e isso vai nos orgulhar no futuro. Não é só a Amazônia que tem que ser preservada, você tem que preservar as praias do Rio de Janeiro, não pode jogar lixo na praia. É uma consciência ambiental que a minha geração, por exemplo, não tinha nenhuma. Ganhamos um pouco ao longo do tempo, mas você conversa com as crianças de hoje... Já é bem diferente, outra, né? É a mesma coisa de cinto de segurança, né? Eu sento no carro, tem sempre uma vozinha assim, vó, cinto de segurança, né? Antigamente ninguém nem sabia que tinha cinto de segurança. Eu esqueci o cinto, general? Câncer, eu detesto cinto. Olha, o que eu estou falando é óbvio, cinto é fundamental, né? Pô, não é agradável aquele troço no peito, mas é muito necessário, é muito útil e preserva muitas vidas. E eu, então, para encerrar, peço que o senhor fale de uma perspectiva que o senhor vê para o Brasil no ano que vem, depois desse um ano aí de treino, como é que vai ser o jogo valendo? O Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos uma população fantástica, um povo extremamente realizador, um povo que se orgulha de ser brasileiro. Isso é outra coisa que nós temos que resgatar com urgência, né? Esse sentimento de brasilidade, de patriotismo. Ser patriota não é nada que não envergonhe ninguém, não, ao contrário. Ser patriota é uma virtude fantástica do ser humano, é ter raízes, é gostar da sua pátria, é amar o seu povo, amar a sua história, contar a sua história com laços de verdade, não contar histórias mentirosas para ficar formando corações e mentes totalmente falaciosos. Então eu tenho certeza que nós temos tudo para chegar lá. E essa é a grande oportunidade, hein? Eu não estou falando pelo presidente Jair Bolsonaro, não. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi escolhido para estar aqui nessa hora. Mas é preciso que a gente tenha consciência. É agora ou talvez nunca mais. Ou nós saímos agora do buraco ou talvez nunca mais. E eu acho que nós temos tudo para sair airosamente desse abismo que nós fomos colocados. Já estamos galgando ali o paredão. E esse ano vai ser um ano de muitas alegrias. Nós vamos ter muita notícia boa. Um abraço para todos, foi um prazer muito grande. Tomara, e que a gente dê muita notícia boa também, que possa voltar aqui com essas notícias boas para vocês. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigada, general, por nos receber. Obrigado.